Fala mais pra nós, cara, de como é que era dividir a vida com o Léo desde criança. Aham. Você é mais novo que ele, né? Isso, eu sou o mais novo, né? Sou o mais novo dos três, eu tenho 23 hoje, Você é mais hoje em novo. dia, né? E, cara, a gente teve, assim, muitas fases, assim, sabe? Teve o começo ali, que eu tenho pouca lembrança disso, sabe? Mas uma das melhores lembranças que eu já tive é a representatividade do irmão mais velho, foi no time o nosso time, né? A gente é colorado desde criança. E hoje tá presente um dos nossos amigos que também é fanático pelo Inter. E eu comentei hoje com ele. Eu lembro até hoje, é uma das memórias que eu tenho até hoje, 2006, o Léo falando, eu não quero assistir o jogo, o Inter vai perder pro Barcelona, não vou assistir. Dá o 1-0 o Inter, dá o gol, a gente sai correndo pra casa desse nosso amigo e depois a gente vai pra praça, né? Que é onde ia se concentrar. E, cara, eu sou 2001, né? Eu tinha 5 anos. Eu tenho até hoje as lembranças a gente tinha um morrinho, né? A subida lá da nossa vila. E eu lembro até hoje, eu correndo aquele morrinho lá, tá? Que o Gabiru tinha feito o gol e nós enlouquecido. É o time do Ronaldinho. Porque eu não sabia quem era o Barcelona, eu não sabia quem era o Real Madrid, sabe? Mas eu sempre tinha noção, é o time daquele jogador que eu gosto, né? É o time daquele jogador importante. E o Barcelona era o Barcelona do Ronaldinho, né? Eu lembro até, mano, o Inter tá ganhando né? Então, ele sempre foi esse irmão mais velho que, como eu falei já, eu sempre tentava me inspirar nele, mas a gente nunca foi de falar isso, nossa, tu é meu irmão mais velho, sabe? Mas ali, consequentemente, eu tinha sempre a visão, nossa, eu quero, né, a gente criança, eu quero andar com os teus amigos, né, porque eu sou novo, mas eu posso andar, eu quero andar, né, sempre aquele pirralho mais novo. Eu tive um convívio na minha vida inteira com o irmão dele, o Arthur Vicari, que a gente, desde a creche até hoje, sempre estudou junto. Então eu vivia na casa dele, ele vivia na minha. Então a gente sempre, quando é criança, quer andar com os mais velhos, né? Então o Leão era uma referência para nós. Então o que ele fazia, a gente queria fazer. Ele ia lá, tirava a pedra, nós atirava também. E assim, a gente foi criado meio que na Vileirão, assim, né? Vileirão. Eles não tiveram convívio com o pai deles, assim como eu também não tive, né? Então a gente sempre conviveu com a mãe. Eu convivi com a minha mãe, eles conviviam com a mãe deles, só que a diferença é que meus irmãos eram mais velhos, bem mais velhos, já conseguiam se virar. E ao contrário deles, a Carla trabalhava na prefeitura, ganhava um salário mínimo. E se tu for comparar hoje em dia, salário mínimo, tu não consegue se autossustentar, né? Uma pessoa. Então tu pensa, a Carla tinha que trabalhar e sustentar os 3 filhos. Os filhos tu sabe, né? Um quer sair jogar bola, quer uns tênis, o outro quer uma roupinha melhor, tem um aniversário para ir. E a Carla não tinha como dar essa condição para eles. Então, cara, ela fazia, vamos dizer assim, mal e porcamente para comer, né? E como a mãe deles, a minha mãe era amiga, coisa, até às vezes acabava se ajudando. E assim, um salário era, vamos dizer assim, hoje em dia era uma miséria na época. Quando eu lembro da nossa infância, foram momentos muito difíceis, né, e desafiadores, porque a gente não tinha condições, era quase zero, porque era minha mãe ganhando um salário mínimo e 3 crianças para sustentar. E a gente não tinha condições. Eu lembro que muitas vezes a gente não tinha nem o que comer, assim, né? E em alguns momentos, em muitos momentos, na verdade, eu lembro que a minha mãe tinha que escolher entre pagar água e luz ou comprar comida. E isso foram os momentos mais difíceis, assim, porque ou você tinha uma luz, né, uma água para tomar um banho quentinho no inverno do Rio Grande do Sul e você não tinha o que comer, né? Ou você tinha o que comer, mas não tinha as outras coisas, né? Que são as necessidades básicas de uma pessoa, né? De um ser humano. Então, acho que esses são os momentos que eu lembro muito, assim, que a gente tinha muita dificuldade. Lembro também de muitas vezes a minha mãe fazer
um bolinho que ela fazia, que era farinha de trigo com água e sal, e misturava, fazia um bolinho e cozinhava aquilo na água, e ela botava um nome diferente, eu não lembro o nome, mas um nome chique para parecer gostoso, e a gente comia aquilo e não era bom, né? Ou muitas outras vezes tinha arroz e ovo, né? E, enfim, eu lembro que isso era uma constante, assim. Uma das coisas, tipo, muito marcantes na nossa história, que é a falta de luz, a falta de água. Para muitas pessoas, talvez isso é nada, né? Mas se tu parar para pensar, o saneamento básico são condições básicas para um ser humano, né? E muita gente, né, não tem isso, não. E muita gente tem isso e nem sabe de onde vem, não sabe que a mãe paga, não sabe de onde os pais pagam. A gente tinha todo mês, sabia que ia faltar porque a minha mãe não tinha dinheiro. Complicado, a gente acabava optando por uma vida mais comedida, né? Mas a gente não tinha assim, não é a gente. Eu não tinha uma outra opção que não fosse de cuidar das coisas básicas, que era estudo, alimentação e moradia, né? Era a nossa prioridade, assim. Mas não foi fácil. Só que para mim, assim, nesse momento não é uma coisa que me cause dor, entende? Ela não é uma coisa que me causa dor. Tinha suas dificuldades, eu tinha que usar da minha criatividade, que eu acho que sempre nos proporcionou assim um certo drible dessa dificuldade. Mas não foi fácil de forma nenhuma, foi fácil, né? Olha, esse sentimento, ele é assim, eu acho que para qualquer pessoa que tenha dificuldades financeiras e tenha gente dependendo de si, né? Que tem gente dependendo de si, menor de idade e maior de idade. Eu tinha menores e não tinha para onde correr. Ou era eu. É uma sensação de frustração, ela é uma sensação ruim. Mas a pior é a de incapacidade, né? A de incapacidade. E a nossa casa tinha um quarto e nós éramos em 4 pessoas. E aí a gente tinha um colchão, não era uma cama, era um colchão no chão e um colchão de solteiro. Então a gente, né, em 4 pessoas tinha que dividir para dormir nesses colchões. E eles eram tão finos que quando a gente levantava eles no outro dia de manhã, por causa do frio, que era muito úmido, ficava a marca no chão, que era um chão de rústico, assim, sabe? Só cimento mesmo. E aí eu lembro que ficava a marca do nosso corpo, né? Por causa da diferença térmica, ficava o desenho assim no chão e muita umidade. Eu lembro também que o Leonardo sofria muito por causa da asma, por causa das alergias dele, e a gente não tinha condições para que ele, né, pudesse tratar isso. E até em casa era muito precário, tudo era muito precário. Ela tinha 2 cômodos e um banheiro. Ela foi uma nossa casa desse tamanho por anos, acho que 5, 6 anos assim. Depois eu consegui dar uma aumentadinha, mas eu não via como uma possibilidade de ficar morando lá. Por isso que a gente tinha essa casa, que para mim era uma moradia provisória Barros Cassal. E por isso que eu me esforcei assim tanto para que todo mundo saísse de lá tão cedo, né? E todas essas coisas eu acho que foi juntando, foi ficando na nossa mente, né? Hoje em dia, os 3 eles foram em busca de vencer na vida por conta disso, pelo o que a gente passou. Porque talvez ali na adolescência gera uma revolta, né? Na pessoa pela pobreza. Nossa, por que eu sou assim? Por que o meu amigo ele tem tudo, eu não tenho nada? Hoje em dia a gente olha para trás e, cara, a gente agradece, graças a Deus. Olha o quanto isso me moldou. Olha o quanto isso me fez ser quem eu sou, né? Mesmo após a infância, as dificuldades elas não pararam, né? Então elas seguiram. Ele começou a faculdade de Educação Física. E daí ele fez um semestre viajando. E ele ia sempre lá em casa porque a mãe dele e os outros 2 irmãos moravam numa outra cidade, Barros Cassal.
Então ele ia lá em casa para eu lavar roupa para ele. Daí ele chegou e disse, vó, eu não aguento mais viajar, eu quero ir morar em Passo Fundo. Meu Deus, eu fiquei preocupada, né? Porque daí a nossa cidade, comparada com a de Passo Fundo, naquela época era uma cidade bem mais tranquila, hoje não é mais tanto. Daqui a pouco, vó, eu não vou mais fazer educação física, vou passar para medicina. E eu não disse nada para ele, que ele ficou comigo. Eu pensei, meu Deus, como é que esse guri vai se sustentar em Passo Fundo, né? Então, eu tenho uma academia e o Léo começou fazendo educação física. E ele me procurou para fazer estágio lá comigo na academia. Então, ele trabalhou comigo um tempo lá na academia e nisso ele passou em medicina e eu disse para ele, Léo, pode continuar dando aula. Ele tinha uns alunos de personal, né? Então ali a gente fez uma amizade nesse período. Aí ele sempre foi uma pessoa dedicada, né? Como ele é na medicina agora também. Nunca tive problema com ele, porque funcionário hoje em dia é complicado, mas o Léo era tranquilo. E eu não tô puxando o saco dele. E aí, eu lembro muito quando eu fui morar para Floripa, né? Fui morar em Floripa e foi a primeira vez que eu vi o mar. E ele estava na luta da medicina, na luta, ninguém acreditava. A nossa família falava para ele, medicina não é para você, é só para quem é rico, para quem tem dinheiro. Você tem que continuar a faculdade de educação física. E aí eu queria muito que ele conhecesse o mar, ele, o Arthur. E aí eu lembro que as primeiras férias que ele foi para lá e ele estava ainda estudando muito. E era logo depois da prova do Enem, então ele ainda estava esperando o resultado. E eu e meu marido pagamos a passagem para ele e foi, acho que as primeiras férias dele. Eu conheci o Léo, eu sou esposo da Júlia, irmã do Léo, da Júlia Vicari, e eu conheci o Léo ali em 2016. De repente o Léo entra na minha vida, né, através da Júlia. Ele foi conhecer o mar pela primeira vez e foi me conhecer. Cara, e foi incrível esse dia, é um dia muito marcante para mim. Eu conheci uma pessoa diferenciada, um cara diferente, tá? Pela diferença nossa de idade, né? E pela diferença da geração dele naquela época. Eu criei 3 filhos, meu caçula tem 25 anos, 27, 32, enfim. E eu podia analisar ele como pessoa, como homem, se formando, como caráter. E o Léo chamou muita atenção pela disciplina que ele tinha, pela dedicação nas coisas que ele já fazia, na determinação em fazer alguma coisa, em acontecer. Ele sabia sempre sobre muito o que queria. Talvez hoje seja muito fácil alguém falar, eu sabia que o Léo ia chegar lá. Mas, cara, eu convivi com ele desde então, desde 2016, respondendo a tua pergunta. E tem uma passagem muito clássica nossa, né, que apesar de eu acordar muito cedo, essa manhã que eu estou reportando agora, eu acordei às 6h30 mais ou menos, o Léo já tinha feito um treino funcional e eu falei para ele, Léo, vamos fazer um café então para nós. Ele falou, já tomei café, Eli. Eu falei, Léo, você tomou café de ontem à noite, pô, um café jogado aí, fazer um café bom. Ele falou, Eli, eu não tomo café se está quente, se está doce, amargo, se é um pó importado, eu tomo pela cafeína, é só para acelerar meu cérebro, porque eu vou estudar daqui a pouco. Então, eu conheci o Léo desse jeito. Esse é o Léo que eu conheci. Resiliência e determinação. Parece muito chato, vamos ficar repetindo isso, né? Falar de resiliência e tal. Mas ele provou, cara. De onde ele vem, né? Vocês já acompanharam parte da história dele. De onde o Léo saiu, com as estatísticas dele. Ele foi contra toda a probabilidade, cara. Foi contra tudo, foi contra o mundo. Porque ele quis, né? Ele não fechou uma faculdade, ele não trancou. Ele encerra uma faculdade que ele já vinha fazendo há 2 anos, porque no meio nesses 2 anos de educação física, ele descobre a grande parte da medicina, que ele falou, pô, cara, não é, então eu quero ser médico, é isso que eu quero. E ele extingue essa faculdade, ele para com ela, ele cessa e começa a estudar por conta, tá? No meio desse estudo ele descobre neurociência cognitiva, ele estuda neurociência cognitiva, ele é autodidata em neurociência cognitiva, e
e descobre as formas de armazenar a informação no próprio cérebro, né? E hoje ele distribui isso gratuitamente aí para muita gente. Se vocês não sabem, o Léo levou muita gente para a faculdade de medicina, tá? Então, esse é o Léo. Esse é o... Na época eu estava empreendendo com um outro negócio, assim, e passava por uma situação bem desafiadora. E o Léo também estava passando por uma situação bem desafiadora na vida dele, né? E aí a gente decidiu se unir naquele momento para pegar e fazer com que ficasse mais leve os custos, inclusive na situação que ele estava passando e tudo mais. E foi muito inspirador ver o Léo das 5 da manhã à meia-noite, sem errar, todo dia, fazendo a mesma coisa, repetidamente, incansavelmente. E é um filme que passa. Para mim, é um exemplo. É um exemplo de foco e determinação. Então, ver a forma como ele focou, ele entrou numa atmosfera de realizar aquilo, muito incrível. E quando ele conseguiu passar, foi uma alegria como se fosse um irmão mais novo, até mesmo um filho, assim, sabe? De ver o quanto ele venceu as limitações que o meio estava promovendo ali naquele momento, né? Então é fantástico, emociona, inspira, né? Foi uma fase muito interessante, de muito crescimento, muito trabalho pessoal, trabalho mental, trabalho emocional, porque eu acredito que as nossas dores naquele momento nos aproximou. Eu sempre dei dinheiro para ele. Uma época ele tomava um medicamento para ajudar ele no raciocínio e tal, que eu até nem sei direito como que era. Daí ele chegar, ai vó, eu tô sem remédio, tá? Pega o dinheiro e vai comprar, né? Eu sempre ajudei ele nesse sentido financeiro, sempre, né? Emprestar, não, eu não dizia, ó, tá emprestado, né? Ele precisava, eu mandava. Depois até eu mandava direto, sempre eu recebia já no mesmo banco, eu colocava na conta dele aquele pouquinho que eu podia ajudar, porque era um pouquinho, não era... Imagina a professora, né, já não... E daí eu tinha também em casa tinha os meus compromissos, as minhas contas, né? Mas um pouquinho que dava, eu sempre estava mandando para ele. O Léo sempre foi muito especial para mim, e quando ele pediu se eu tinha como ajudar ele, eu tirei de mim para dar para ele, sabe? Eu não faria diferente, porque quando ele mais precisou, eu tinha que ajudar ele, e daí eu emprestei o dinheiro. Ele é minha inspiração, porque muito do que eu sou eu devo a ele, porque a gente começou junto a adultar. Então, quando a gente começou a nossa vida adulta, um apoiou ao outro e entendendo que tudo começa na gente. Nada é fora, é tudo dentro. Quando eu conheci o Léo, eu conheci o Léo recém, tinha ido para São Paulo fazer faculdade. E conheci ele numa festa super aleatória, porque nem eu nem ele somos de festa, zero festeiros, e aconteceu por um reencontro da minha turma do terceirão. E aí ele foi convidado, um acaso ele quis ir, um amigo chamou e a gente se conheceu lá. Mas não foi ali que rolou nada, a gente só conversou. E depois eu fiquei interessada nele porque eu soube que ele meditava e não bebia. Eu disse, eu acho que é um homem diferente, vou conversar com ele. Comecei a conversar e começou assim, à distância mesmo. Conversando à distância e uma amizade antes de tudo. E como é que era a kitnet onde Léo estudava? A kitnet, o lugar do nosso primeiro beijo, nosso primeiro encontro. Quando eu cheguei, me chamou muita atenção porque tinha muito post-it colado por tudo, assim. No fundo do armário dele era um monte de post-it e tudo com inglês, porque ele estava querendo aprender inglês, então ele começava a escrever palavras para começar a memorizar. Então, a dedicação dele nos estudos foi o que mais me chamou a atenção. E, além disso, tinha imagens. Ele tinha um mapa dos sonhos colado, mas imagens individuais. Então, tinham frases, coisas que ele sonhava em ter na vida, como ele gostaria de ser, colado numa parede inteira. Era isso em meio a uma simplicidade. Então, ele tinha muitos sonhos, né? Muitos objetivos que ele está alcançando e que ele tinha colado naquela parede. Eu, na época, eu sempre notei quem o Léo era. Então, eu nunca observei o que ele tinha.
hoje, quando ele vai concluindo sonhos, a gente vai concluindo juntos nossos sonhos, eu consigo perceber, assim, a simplicidade do que ele vivia na época, que eu não percebia. Realmente, eu foquei sempre em quem ele era. E desde não ter um varão de cortina, que custava R$20 na época, ele não podia comprar, então ele colava com fita durex aquela cortina para a gente poder assistir um filme, ou botava um varal pendurado para segurar a cortina. E ver ele conquistando essas coisas, para mim só prova que eu consegui enxergar nele o que ele sempre foi. Então, o que ele tem hoje, tudo que ele conquistou, é porque ele era aquele menino e era só uma questão de tempo. Eu conheci o Léo há 7 anos atrás, quando ele entrou na nossa família despretensiosamente e chegou conquistando todo mundo, com o seu carinho, com a sua humanidade e com todo a sua garra, a sua força de vencer. A gente ajudava muito simbolicamente. Eu lembro que muitas vezes ele não tinha mesmo o que comer. E eu lembro que a gente tirava abacate da árvore para levar para ele, porque a gente sabia que ele gostava. E muitas vezes a gente sabia que a geladeira dele estava vazia. Então, por vezes a gente repartia o alimento com ele. Eu até fico emocionada de lembrar, mas isso aconteceu. Mas é nada financeiramente simbólico. Eu acredito que seja mais aquele carinho, aquela conforto na barriga, de não deixar a barriga vazia. Mas eu lembro disso também, o orgulho por todas as batalhas que ele venceu, que não foram poucas, né? Então, o Léo é um guerreiro. Muitas vezes as pessoas mal interpretaram ele, achando ele... Eu escutei de pessoas conhecidas, o Leonardo é arrogante. Eu disse, essa pessoa não conhece o Leonardo, porque isso não é dele, né? O Leonardo é uma pessoa humilde, uma pessoa vencedora, e hoje ele está colhendo os frutos que ele plantou, né? Então, a gente tem um carinho enorme por toda a história dele e por tudo isso que ele conquistou. Hoje está aqui o resultado, e eu tenho certeza que isso é só o início. Eu ainda não achei um adjetivo adequado para mim poder explicar essa... não é um sentimento simples. Vou contar uma história. Tem gente assim que quando eu conto do sucesso dos meus filhos, tem muita gente que diz assim, parabéns, que a conquista é tua também. Mas eu não sinto essa grande importância nas minhas realizações, do sucesso deles. Mas o meu sentimento ainda assim é de ter feito a melhor coisa de todas, né? De ter encontrado erros na minha trajetória como mãe, mas principalmente de conseguir olhar agora para essas dificuldades e as decisões que eu tomei foram extremamente acertadas, né? Porque além de ter um filho agora, nesse momento, formado médico, a gente sabe do sucesso profissional da Júlia, do caráter dela, e a gente tem o Arthur também, em breve, formatura, né? Então, hoje a gente recebe isso, até dá para dizer uma graça de Deus, né, dele ter conseguido, porque ele se esforçou muito. Ele ia para lá, para casa, com a pasta, com os livros embaixo do braço. Ele deitava cedo, mas no outro dia ele acordava às 4, 5 horas da manhã para estudar, né, para poder passar no Enem, né? Então, é uma sensação muito boa, de muita alegria, né, de muito tudo assim de bom. A luta foi muito constante, assim, e ver hoje onde ele está, né, tudo que ele passou, não é mérito de ninguém, não é mérito da minha mãe, não é mérito meu, não é mérito de ninguém, é mérito dele. Porque ele foi contra as estatísticas todas.
né? Todas as estatísticas que eram possíveis, ele superou, e daí depois ele começou a virar mentor e inspirar outras pessoas, que isso é tão fantástico, porque muitas vezes a gente guarda o conhecimento que a gente adquire para si, não ajuda outras pessoas, mas ele não foi egoísta, ele começou a compartilhar a história dele, a jornada dele, começou a inspirar outras pessoas. Ele hoje tem tantos alunos, né, milhares de alunos que utilizam o método dele, muitos passaram já em medicina, em boas universidades, estão vivendo esse sonho. E uma coisa que eu acho que é a mais interessante é porque ele tem muitos alunos que já tinham deixado de sonhar com a medicina. Então, são pessoas que já tinham lá seus filhos, casados e tudo mais. E quando viram algum vídeo dele, foram tocadas porque elas pensaram, nossa, elas começaram a lembrar quando a professora perguntavam para elas na escola, o que você quer ser quando crescer? E elas falavam, eu quero ser médica, né, ou médico. E depois esse sonho ia com a vida acontecendo e tudo mais. E aconteceu que essas pessoas, vendo o vídeo dele, se inspiraram tanto e voltaram a sonhar, a querer viver esse sonho, acharam que era possível. Acho que isso foi um grande feito, é um grande feito dele, sabe? De transbordar o que ele sabe, o conhecimento que ele tem, que ninguém ensinou. Ele tem muita veracidade no que ele fala. Ele pode falar, porque hoje em dia a gente vê muita gente falando o que não faz, falando o que não sabe, né? E é muito incrível eu ter uma pessoa tão próxima falando o que ele fez, né? Para muitas pessoas, porque hoje em dia o Léo, ele não é mais o Léo, né? O Léo, ele é tipo uma personificação de uma pessoa que inspira pessoas que não têm referência nenhuma. E aí, cara, eu olhando tudo isso, o Léo, ele construindo todo esse legado que ele tem, né? Essa pessoa, essa referência, essa marca que é o Leonardo Vicari, que vai ser a Clínica Vicari, né? Eu vejo isso tudo com o maior orgulho, para falar a verdade, assim. Ele é um orgulho, assim, para mim, sabe? Porque ele veio da onde eu vim, ele, tava lá embaixo e ele conseguiu fazer tudo isso. Cara, é difícil mensurar, cara, mas é tipo, a gente saiu daqui, sabe? A gente saiu com nada. Porque parar pra pensar que a gente não tinha luz, né? Digamos, 30 dias no mês, talvez 10 dias a gente tava sem luz. Pô, isso é muito, sabe? E, cara, aonde ele chegou, agora ele tá aqui. É muita inspiração. E toda a história que ele conta da vida dele, né, para essas pessoas que acompanham, eu tenho certeza, tá? Eu já ouvi depoimentos, eu tenho amigos que seguem ele, tá? Eu tenho amigos que depois que viram que a gente postou coisa junto, falaram, nossa, ele é teu irmão. Eu tava vendo ele quando eu tava fazendo vestibular, me ajudou muito. E, cara, hoje, como assim ele é teu irmão? E pra mim é, tipo, muito foda, porque a pessoa, tipo, enxergou ele com a grandeza que ele é, sabe? E daí depois viu eu normal e viu que, a gente é irmão. Então ele saiu da onde tu tava e agora ele é tão foda assim, legal, vou acompanhar ele, sabe? Então é difícil, assim, talvez explicar em palavras, mas acho que a maior que eu tenho é orgulho, assim, pra falar a verdade. Principalmente de onde ele chegou, o que as pessoas, a identificação que as pessoas que são seguidores deles têm com ele, sabe? Porque é um público, né, específico, né? É o público veio de baixo, quer vencer na vida, nunca teve nada e sabe exatamente o que precisa chegar. E, bom, eu quero chegar lá. Quem que tá lá em cima? Eu quero chegar lá em cima. Quem que tá lá em cima? É o Leonardo Vicari, né? É essa pessoa que eu tenho que acompanhar. É essa pessoa que, nossa, vai trazer o que eu preciso. Que é a última coisa. Estudar, tu vai conseguir estudar, cara. Tu vai conseguir. Mas talvez o método, a pessoa que já conseguiu fazer aquilo que tu quer fazer, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais tranquilo, muito mais confortável. Talvez até alguém da tua família tenha inveja, tá? Da onde que tu quer chegar, porque talvez ela tenha medo,
né, de chegar, que tu chegue lá e tu diminua aquela pessoa, porque isso tem muito. Então talvez tu pegar e esquecer essas pessoas e pegar e focar só naquilo que te leva para cima, né, fica muito mais fácil. Muito, muito incrível assim o que ele é para essas pessoas. Admiro muito. Me emocionei junto aqui vendo o discurso da família dele, sabendo coisas que eu não fazia ideia. E estou muito feliz de estar aqui realmente. E só tenho a dar os parabéns pro Léo, para a família dele, e dizer que é apenas o começo.